Você tem uma causa para lutar? Você tem? Sim. Amém? Alguns? Quem que você lembra? Alguém que foi conhecido, algum personagem da história recente ou não? Que lutou por uma causa, levantou uma bandeira e a defendeu, talvez, por toda a sua vida, talvez um momento da vida, talvez até a morte? Você conhece alguém? Você lembra de alguém? Uma história recente. Nós temos aí o pastor Martin Luther King, não é? Lá nos Estados Unidos, e Nelson Mandela na África do Sul, que lutaram contra a segregação racial. A gente lembra facilmente da Madre Teresa de Calcutá, que lutava pela área da assistência social, não é? Nós lembramos do próprio Senhor Jesus Cristo, que teve uma causa, a mais relevante de todas as causas para a humanidade, e a cumpriu até o fim. Testemunhamos isso agora. Mas trazendo um pouquinho aqui mais para perto também dessa igreja local, nós temos também pessoas que defenderam uma causa, que deixaram um legado aqui nessa igreja. Eu me lembro algumas conversas que eu tive com o Hermes, o diácono eleito Hermes, né? Será empossado domingo que vem. Teremos o culto de investidura do Hermes semana que vem. Em conversa com ele, ele disse que o pastor Oswaldo, já falecido, irmão, que já está no gozo com o seu Senhor, tinha uma causa que era a causa do ensino da palavra. A escola bíblica dominical, na época dele, não é, Hermes? Era muito forte. O Hermes mostrou cadernos, né? E falou que escrevia muito. O pastor fazia escrever bastante versículo, memorizar as escrituras. As terças também, As terças também? Muito bem. Talvez você tenha identificado algumas pessoas que tenham tido esse tipo de causa. Mas e você? Você tem alguma causa para dizer, para chamar de minha? Você gostaria de ser lembrado no futuro pela causa que você defendeu, levou por tantos anos, a bandeira que você sustentou por tantos anos nessa cidade, nessa igreja? Você gostaria de ser lembrado? Seria muito bom, irmãos e irmãs, que ao final deste sermão você confirmasse a sua causa. Sim, essa é a minha causa. Ou se abrisse para uma nova causa, para a sua primeira causa, para ter uma causa para chamar de sua. Essa é a minha causa, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Eu quero olhar para um personagem bíblico que, coincidentemente, nós temos falado domingo após domingo, que é o apóstolo Paulo. Vamos olhar para esse irmão, esse discípulo, esse servo de Cristo, e tirar lições práticas da sua causa, reconhecer uma causa e saber como conduzir essa causa até um bom termo. Eu queria convidar os irmãos e irmãs para abrirem na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 1 até o 14. Efésios 3, de 1 a 14. Que a igreja que se reúne em casa aí seja abençoada, impactada também pela palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios,
se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém? Amém. Vamos orar mais um instante. Senhor, tua palavra lida, que o teu Espírito Santo possa se manifestar conforme a sua multiforme sabedoria, trazendo entendimento a cada um segundo a tua vontade. Abençoe a igreja que está em casa acompanhando esta palavra, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gê, pode ligar o ventilador ali, por gentileza? Obrigado. Muito bem, irmãos. Pode ir lá, Luiz. Em toda a carta de Paulo a Efésios, há 4 imperativos. 4 imperativos que são pressupostos, são determinantes para que você tenha a legitimidade para sustentar uma causa, para poder falar com autoridade sobre esta causa. São imperativos, significa que são ordens de Deus para nós. Essa é a característica na língua portuguesa quando a gente encontra uma conjugação verbal no imperativo. É uma ordem, então. Então nós encontramos em Efésios 5:8, andai na luz. Em Efésios 5:2, imitai a Deus. Em Efésios 4:20, aprendei a Cristo. Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Esses imperativos são como uma formação básica, né, de um profissional que passa por uma escola, uma faculdade e precisa de ter conhecimento, propriedade no assunto para depois exercer a sua atividade concretamente. E depois, na hora que ele chega, que vai defender a sua causa, defender a sua atividade, ele vai entender que ele continua tendo a necessidade de aprendizado, de continuar lendo, estudando, para poder se aperfeiçoar. E esses imperativos nada mais são do que capacitações que eu e você teremos que ter, buscar desenvolver em nossas vidas em todo o tempo, de vida cristã, de caminhada com Cristo, a fim de que a nossa causa possa prosperar e também permanecer. São as nossas apresentações pessoais, que estão ligadas à ética,
estão ligadas à moralidade, estão ligadas à espiritualidade, estão ligadas a uma vida piedosa, aprender de Deus, encher-se do Espírito, imitar a Deus, andar na luz. Isso tudo tem a ver com testemunho de vida. Então são características, são predicados necessários, fundamentais, para que a gente possa então estar aptos para levantar uma bandeira. Porque sem essas qualidades, nós não teremos legitimidade alguma para sustentar uma causa. E Paulo tinha tudo isso, e nós veremos agora. Eu quero trabalhar com vocês o versículo 14. Luiz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa, por esta causa, por esta causa. O que é uma causa? Uma causa nada mais é do que uma missão. É claro que a missão é de Deus, mas ela é delegada a nós, a cada um de nós. Deus nos deu uma missão. A cada um de nós, irmãos e irmãs, discípulos de Jesus Cristo. É óbvio que nós temos uma grande missão, que está lá em Mateus 28, que é a grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. É lógico que nós temos essa missão principal de anunciar o Evangelho, mas também cada um de nós tem uma missão específica na igreja do Senhor Jesus, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que são tipo missões, causas, meio para se chegar ao fim, que é levar o Evangelho a toda criatura. Eu me lembrei dos missionários Silas e Oná, que estiveram aqui falando sobre a rede refúgio, aonde poderíamos usar a nossa igreja para ensinar a língua portuguesa para os bolivianos. Eu entendo que quem levantar essa bandeira de assumir isso, de estar aqui acompanhando esse trabalho, é uma função, é uma causa meio para se chegar à grande comissão, a missão que todos nós temos de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Paulo tinha uma causa muito clara. Isso está lá registrado, começa registrado em Atos 9, quando ele estava a caminho de Damasco. Ele estava indo a Damasco com uma causa. Qual era a causa? Ele estava levando cartas do sumo sacerdote de Jerusalém para prender judeus que estavam pregando sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas no caminho para Damasco apareceu uma luz muito forte que o derrubou do cavalo. E ali ele falou: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali naquele momento começa a mudar a causa, a missão, o propósito de Paulo sobre a face da terra. E o Senhor dá uma visão a um homem chamado Ananias. E Ananias fala: Senhor, mas eu sei que ele tem perseguido os cristãos. Ele falou: olha, esse é um instrumento para mim, para pregar aos gentios e aos reis, bem como todos os filhos de Israel. Ananias viu que aquela visão, foi obediente àquela visão e foi lá. E aí orou por Paulo. Paulo recobrou a visão. Paulo recobrou a visão e começou então a pregar, a anunciar o Evangelho. E Paulo tinha bem clara qual era a sua missão. Qual era a sua missão? Isso está nos versículos 7 e 8. Paulo identificou, ele recebeu de Ananias e tomou para si a sua missão, onde ele diz: do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida,
segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo entendeu e reconheceu a sua causa. Ele identificou a sua causa, ele tinha uma causa para chamar de sua. Então nós precisamos identificar as nossas causas. Isso tem que estar muito claro para cada um de nós, para que não empunhemos bandeiras erradas, causas erradas, estejamos ingenuamente enganados. E quando Paulo então descobriu a sua causa, ele a abraçou integralmente. Uma causa no reino de Deus, irmãos e irmãs, requer um chamado. Requer um chamado. Nós precisamos identificar qual é esse chamado. Quantas pessoas, quantos irmãos e irmãs estão em causas erradas, os quais não foram chamados, com isso não estão frutificando tudo que poderiam frutificar. Mais um, Luiz. Mais um. Qual que é o poder das pessoas que têm uma causa? Será que você conhece alguém que tem uma causa? Como é essa pessoa? Não é uma pessoa para frente, uma pessoa positiva, uma pessoa animada, uma pessoa que está sempre defendendo, falando, é apaixonado por a sua causa. Não é assim essas pessoas. E conforme a gente vai conversando com essas pessoas que têm essa causa, a gente vai também se apaixonando junto com ela. E com isso, a pessoa que tem uma causa, ela consegue fazer pessoas se agregarem à sua causa e ajudarem-na a carregar essa bandeira também. E não foi assim com Paulo também? Paulo era um entusiasmado. Quantas pessoas o acompanharam na sua causa? Inúmeros, nós vimos aqui, há domingos atrás, Barnabé, Silas, Timóteo. Nós vimos e tantos outros, João Marcos, que o acompanhou na sua caminhada de pregação do Evangelho. É aquela pessoa apaixonada pelo que faz. São características de quem tem uma causa para defender, uma causa para lutar. Esse era Paulo, uma pessoa disposta. Isso é uma característica, irmão, de quem tem uma causa, o amor e a capacidade de mobilizar pessoas. Vejam o Silas e a Ioná, mobilizou muitas pessoas na primeira igreja, veio aqui, já está nos mobilizando também. Ela é apaixonada por essa causa, de ir, botar a mão na massa, de estar junto com as pessoas necessitadas. É a causa deles. Ficaram 30 anos lá no norte da África, com muito poucos frutos, por causa do regime, por causa da religião. Eles serviam mais e viam muito poucos frutos. Igrejas, plantação de igrejas, não havia isso. Eles serviam através da assistência social. Paulo, no versículo 1, diz: por esta causa sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós. Quando nós amamos, os interesses são conhecidos e autenticados pelas nossas ações. Amamos as pessoas, mobilizamos outros, que assumem posições de apoio também. Paulo nunca pareceu estar desanimado, por mais difíceis que eram as circunstâncias que ele passava. No cárcere, nós vimos em Atos 17, juntamente com Silas, o que eles estavam fazendo no cárcere? Depois de terem sido açoitados, eles estavam cantando salmos, estavam orando. Essa é
a postura de quem tem uma causa, o poder que essa causa produz nas pessoas, ao ponto de serem aceitados, sofrerem pela sua causa. Essas pessoas veem os obstáculos, as dificuldades, como algo interessante, desafios para vencer esses obstáculos, e não como impedimentos para retrocesso dos seus obstáculos. Hoje, quem acompanhou no grupo a devocional que o Pedro colocou não desista, não desista. Quem tem uma causa não desiste, por pior que seja o cenário, o quadro, ele não desiste porque é o poder da causa, é o poder que tem por trás de uma causa. A causa só é um problema, irmãos e irmãs, prestem bem atenção nisso, quando eu julgo que a minha causa é a principal, quando eu julgo que a minha causa é a última bolacha do pacote. Porque quando eu tenho esse pensamento, o orgulho começa a brotar no meu coração, eu começo a ficar sectário, ou seja, separar, achar que eu sou mais importante, a minha causa é mais importante que a sua. Esse é um problema que nós temos que dominar, mas quem, como Paulo e aqueles imperativos que eu disse, a pessoa procura se encher do Espírito, procura imitar a Cristo, ele logo detecta que esse sentimento está surgindo no seu coração, e já passa o rodo, já passa a foice, já tira esse sentimento do seu coração. Todas as causas são importantes no reino de Deus. Não há membro mais importante um do que o outro. Todos nós somos membros do mesmo corpo. E Paulo fala isso em Coríntios, abertamente e longamente sobre isso. Mais um Luiz. Por essa causa eu me ponho de joelhos, eu me coloco de joelhos. Mais um Luiz. Muito bem, irmãos. Quando nós falamos de devoção, geralmente a gente usa a derivada, a devocional, as nossas devocionais a Deus. Mas quando se fala em devoção, significa desejar ardentemente, fervorosamente alguma coisa. Talvez no meio católico a devoção é mais falada, eu sou devoto do santo tal, aquela pessoa é devota do santo tal. Nós também somos devotos do São Jesus Cristo, o Santo dos Santos. Nós devotamos a nossa fé, a nossa vida, a nossa esperança a esse Jesus Cristo. E essa é a atitude que vem de dentro. É a mobilização que começa dentro, com a presença do Espírito Santo de Deus dentro daqueles que têm uma causa, que querem ter uma causa para chamar de sua. Ele se colocar de joelhos é uma expressão daquilo que está dentro do seu coração. A motivação que ele tem o leva, então, a se prostrar, a se colocar de joelhos e interceder pelos motivos certos. Ele não confia nas suas próprias forças, nas suas próprias capacidades. Ele se coloca de joelho, ele se dobra, porque ele sabe que, como Paulo disse mais à frente, no capítulo 6, a partir do versículo 10, há uma grande batalha espiritual. Para aqueles que têm uma causa, para aqueles que estão envolvidos, comprometidos com o reino, há uma grande batalha espiritual acontecendo em seu favor e em desfavor de você e da sua causa.
Por isso é fundamental, é indispensável, é insubstituível que você não se prostre, você não interceda, você não ore fervorosamente também por essa causa, que você se coloque de joelho. Paulo, em todas as suas cartas, ele sempre registra orações. A partir aqui do verso 14, quando ele fala, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, ele dá início a uma oração que ficou registrada. E Paulo imitava Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, que é a principal personagem que nós temos, como quem teve uma causa e levou a sua causa até o fim, talvez o segundo personagem bíblico e histórico seja o apóstolo Paulo, por também ter defendido uma causa até o fim da sua vida, quando ali na década de 70 depois de Cristo, a mando do imperador Nero, ele foi decapitado, e em seguida Pedro também, a mando do imperador Nero. Então ele imitou até o fim esse Jesus. Ele tinha um coração dependente de um poder maior, infinitamente maior que o seu. Agora, ele colocou aqui, eu me prostro de joelhos, não quer dizer que se eu não me prostrar, se eu não me ajoelhar, a minha oração não vai ser aceita. Foi uma colocação que Paulo fez. Por essa causa, eu me coloco de joelhos. O evangelista, talvez um dos maiores evangelistas do século passado, que morreu até recentemente, chamado Billy Graham, ele disse que não é a postura do corpo, mas a atitude do coração que conta quando oramos. Não é a postura do corpo, mas é a atitude do coração que conta quando nós oramos. É pela causa e propósitos certos de que eu e você estamos aqui, fruto das ações de Paulo. Você acredita nisso? Que nós estamos aqui, fruto dessas orações, das intercessões de Paulo? Você crê nisso? Porque foi ele quem trouxe para o Ocidente o Evangelho. Ele que foi incumbido dessa causa pelo próprio Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. E essa causa ainda, além da motivação interna, ela me leva também a uma motivação externa. E a gente conhece largamente a história de Paulo, na sua expressão externa, de amor a essa causa. Paulo, fazendo as suas viagens missionárias, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi preso, ele sofreu mais que uma vez naufrágio, ele foi picado por uma serpente, ele foi humilhado, foi perseguido. Essa é a postura de quem tem uma causa. Não é possível levantar uma bandeira, uma causa, sem se expor, sem correr riscos. É necessário correr riscos, sair da zona de conforto, sair do seu quadrado. Não é possível, irmãos e irmãs, ter uma causa para chamar de minha, de sua, e não correr risco, não se expor, não ser exposto a ser mal compreendido, a ser perseguido no trabalho, às vezes até dentro da própria igreja ser mal compreendido, até mesmo dentro da própria igreja. Talvez se você tem uma causa, irmãos, irmãs, e não estão sofrendo, não estão passando, não estão se expondo, é melhor você revisar a sua atitude interna
e externa. Como se prostrar, como se colocar de joelho. É necessário fazer esse autoexame, essa autoanálise, irmãos. Por fim, passando para a última parte, pode passar, Luiz. Seja durante a preparação para a sua causa, seja durante a execução da sua causa. Mais um, Luizinho. Aí. Durante a execução da sua causa, a comunhão com o Pai. A comunhão com o Pai é imprescindível, irmãos. É insubstituível, irmãos. É indispensável a comunhão com Deus. Nas Escrituras, nós vimos que foi Jesus quem introduziu a figura do Pai, a paternidade. No Antigo Testamento, nós não tínhamos a figura de Pai. Então, Jesus introduziu isso, essa figura de Pai, para demonstrar o relacionamento que ele tinha, ele sendo Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus, o Pai. A importância da comunhão que quem tem uma causa tem que ter com Deus, o Pai. Não é possível ter uma causa e não ter comunhão com Deus. Irmãos, nós podemos ter uma causa, nós podemos ter as motivações, as devoções corretas, mas nós podemos não ter comunhão com Deus. É possível isso. Eu vou repetir. Nós podemos ter uma causa, nós podemos ter devoção a essa causa, mas nós podemos também não ter comunhão com Deus. E isso me fica claro na história, porque há muitos exemplos de pessoas que tinham causa e não tinham comunhão com Deus. Não tinham nenhum tipo de comunhão com Deus. E também é muito possível que alguns de nós aqui, alguns cristãos da Igreja de Jesus, estejam confundindo um ativismo cristão, um ativismo religioso com comunhão. São pessoas que querem servir, estão sempre prontas para servir, mas não têm comunhão com Deus, não abrem a sua agenda, não são intencionais para ter as devocionais, como a gente tanto fala, diariamente com Deus. E a gente vê Paulo, por essa causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai, diante do Pai. Nós temos livre acesso a Deus o Pai, irmãos e irmãs. Que coisa maravilhosa que é isso, ter livre acesso a Deus. Isso não é maravilhoso? Amém? Então exercite isso na sua causa. Abra a sua agenda para Deus, para o Pai. Tenha comunhão com Ele, comunhão a sós. Eu sei que nós temos comunhão todo o tempo. Já ouvi alguns falando, eu estou na estrada, eu estou no carro, eu tenho comunhão. Legal. Nós temos comunhão, porque o Espírito Santo está em nós. Habita em nós que nascemos de novo. Mas é necessário ter aquela intimidade. Quando nós queremos ter Deus, o Pai, como amigo, como Pai, como Senhor, nós precisamos gastar tempo com Ele. Aliás, é a base da nossa espiritualidade. Temos comunhão com Deus. Não é possível a gente sustentar por muito tempo uma causa sem ter comunhão com Deus. É fundamental, irmãos. É fundamental para a sua causa a sua comunhão com Deus. E eu queria agora deixar duas aplicações, dois desafios para mim e para você durante essa semana.
Eu quero que você possa, durante a semana, separar um tempo, o seu melhor tempo, o tempo que você está mais tranquilo. Separe esse tempo num local sossegado. Pegue uma caneta, um lápis, pegue uma folha e comece. Vamos lá, Luizinho. Pode passar, pode trocar o slide, Luiz. Você vai fazer isso, irmão. Se você já tem uma causa, você pode até tirar foto desse slide, irmão. Se você, aplicações práticas para quem já tem uma causa, você vai escrever essa pergunta e você vai fazer um autoexame, um exame de consciência, e você vai responder: estou certo de que esse é o meu chamado, estou certo de que esse é o meu chamado. Quais são as evidências disso? Você vai colocar, você vai escrever: estou certo que esse é o meu chamado, essa é a minha causa, para chamar de minha. E quais são as evidências disso? Segundo ponto que você vai responder: quais são as atitudes internas e externas que caracterizam a minha devoção a essa causa? O que vai demonstrar que eu realmente amo, sou apaixonado por isso? Faço isso com prazer, renuncio, me dou por isso. Você vai responder então. A terceira pergunta: como está a minha comunhão com o Pai? Como está a minha comunhão com o Pai? Como é a minha devocional? Que é o movimento de comunhão com Ele durante o dia. Como é a minha devocional? Como que eu tenho feito essa devocional? Seja sincero para você mesmo. Tá? Não vai ter que mostrar para ninguém. O segundo slide, Luiz, é para você que não tem uma causa ainda. Você não tem uma causa, você ainda não se identifica com nenhuma causa, você ainda está esperando, você é essa pessoa aqui. Você vai responder essas perguntas: que tipo de situação ou que tipo de causas em que você já conhece, que você se inspira ou gosta? Das causas que você conhece, o que te chama a atenção? O que te inspira? O que te atrai? O que mexe com as suas emoções? Essa é a pergunta seguinte: o que te emociona? O que é que te, quando você vê, você se sente tocado? E a terceira pergunta é: quais são as suas, ou qual é a sua aptidão, qual é o seu talento? O que você é bom em quê? O que você gosta de fazer, que você tem habilidade? Que você sente que, eu faço isso bem, posso servir dessa forma. O que é? O que você gosta de fazer? Talvez você goste de ler, você gosta de dar aula, você gosta de conversar, você é comunicativo, você gosta de trabalhos manuais. Você vai responder essas coisas. E o terceiro desafio é falar com o seu pastor. Nós vamos agendar e você vai trocar uma figurinha comigo sobre a sua causa, ou sobre a sua não causa ainda, sobre o seu sonho, o que você tem, o que você sonha em fazer no reino de Deus. Amém? Eu quero esperar, quero esse feedback, quero trabalhar com aqueles que responderem a essas perguntas. É uma aplicação prática para que a gente possa ter uma causa para chamar de minha, uma causa para deixar um legado aqui nessa igreja, um legado aqui nessa cidade, um legado nesse país, deixar um legado para os seus filhos, seus netos. Desafio aceito? Amém? Muito bem. Então que Deus, o Espírito Santo de Deus, o ajude, me ajude, para que a gente possa colocar em prática essa causa com muito amor, muita disposição.
Porque Deus precisa de homens e mulheres apaixonados pelo que faz. Homens e mulheres que se doam, que não medem esforços, que renunciam, que se expõem, que se arriscam, correm risco, que ofertam, que colocam seus bens à disposição, colocam sua casa à disposição do reino, à disposição dessa causa. Que o Espírito Santo possa nos desafiar muito, para que cada um de nós possa ser um servo, uma serva relevante no contexto atual, que tanto precisa de defensores de causas do reino de Deus, essa sociedade que precisa tanto de mim e de você. Amém?